Parabéns pro filhinho da Ju aí. Golaço dos donos da bola, agora a gente segue no pós-jogo, mas com informação e prestação de serviço. É o Band Cidade primeira edição no seu início de tarde, então já anota o nosso contato, 99716-8021, eu quero a sua participação. Você está autorizado a chegar na nossa casa e eu quero estar na sua casa também, então quero saber como é que está essa casa. Manda mensagem pra gente, participe conosco, fique à vontade aqui na nossa casa, que é o Band Cidade primeira edição. Manda sua mensagem pra cá. Eu sou o Luiz Eugênio Silva e te faço companhia a partir de agora. Imagens ao vivo de São Sebastião, é o nosso belo litoral norte. Olha só que céu bonito, que mar bonito, que areia bonita, tá tudo bonito por lá. Vamos começar que o Band Cidade está no ar. O Ministério Público e a Polícia Civil realizaram na manhã de hoje uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado em São José dos Campos. A ação é um desdobramento da Operação Boate Azul, que desarticulou um grupo ligado ao tráfico de drogas na cidade. O repórter Matheus Agostinho está ao vivo com a gente, vai trazer os detalhes. Boa tarde, Matheus. Uma operação importante na região. Muito importante, Eugênio. Boa tarde para você também, para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade primeira edição. Foi uma grande operação realizada na manhã de hoje com as equipes do GAECO, do Ministério Público e da Polícia Civil aqui da DEIC de São José dos Campos. Foram cumpridos ao todo 3 mandados de busca e apreensão relacionados ao esquema de lavagem de dinheiro aqui no município. Segundo a investigação da Polícia Civil, esses suspeitos serão responsáveis por lavar dinheiro de um criminoso condenado na Operação Boate Azul, que foi realizada há um tempo atrás, que ele atuava como responsável por guardar drogas e armas para um ex-integrante de uma facção criminosa, que inclusive esse ex-integrante já está morto. Eugênio, ainda segundo as informações, durante essa operação foram apreendidos documentos, celulares e todos estes materiais que foram trazidos até a DEIC aqui de São José dos Campos e vão passar por perícia para auxiliar no andamento das investigações. As investigações também apontaram movimentações financeiras e negociações de imóveis incompatíveis com a renda dos investigados. De acordo com o Ministério Público, uma empresa era usada para esconder a origem de bens e valores obtidos de forma ilegal. Segundo as informações, um alvo dessa operação já foi condenado a 13 anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e também falsidade ideológica. Além desses mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na manhã de hoje, a Justiça determinou o bloqueio de veículos, imóveis de alto padrão e outros bens até o valor de 2,5 milhões de reais. Eugênio, ou seja, foi realmente uma grande operação que vai continuar com as investigações nos próximos dias a respeito desse esquema de lavagem de dinheiro aqui na nossa região, principalmente em São José dos Campos. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Matheus, pelas informações. Bom trabalho para você, viu? O sol tá bonito, tá forte lá fora, né? Alerta para a região, atenção moradores do litoral norte. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para ventos costeiros válidos durante todo o dia de hoje. Todas as cidades do litoral norte em estado de atenção, mas não é só lá. A Poliana Pressa está ao vivo conosco, traz os detalhes. Boa tarde para você, Poliana. Ventos fortes podem causar transtornos lá no litoral norte para quem vive perto do mar, mas tem cidade aqui do Vale também que está em estado de alerta, né? É isso mesmo, Eugênio. Uma boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, primeira edição. Olha, a condição agora é de bastante calor, termômetros que podem chegar até 32 graus, mas essa é uma previsão que ao longo do dia deve mudar, Eugênio. Isso porque o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta laranja para a região do litoral norte. As 4 cidades, Ilhabela, Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba, podem ser atingidas por ventos fortes, de acordo com a previsão do IMET. Além dos ventos, a passagem de uma frente fria também pode causar chuva forte na região litorânea e ressaca no mar. Por isso é importante que quem mora nessa região evite estar em áreas de risco, evite entrar em embarcações, já que o mar pode ficar bastante agitado. Estar debaixo de árvores também não é uma recomendação. Nós conversamos um pouco com o capitão Maxwell Souza, da Defesa Civil. Ele explicou como deve ser a passagem desse fenômeno pelo litoral norte e explicou, inclusive, também que deve acontecer ventos fortes no Vale do Paraíba. Vamos ouvir um pouquinho na tela. A chuva está forte no Paraná. Por lá,
já foi registrado em Morretes, no interior do estado, ventos de 127 km por hora. É um vento muito forte, capaz de derrubar árvores, derrubar antenas, torres de transmissão, e isso tudo está subindo para São Paulo. Aqui em São Paulo, nós já registramos em Queluz, no Vale do Paraíba, rajadas de vento de 75 km por hora, que vem ao encontro do que nós previmos, ventos que poderiam superar os 70 km por hora. Mas ao longo da tarde dessa quarta-feira, o cenário em São Paulo pode piorar, os ventos podem ficar maiores. Por isso a gente vai seguir mobilizado, alertando a população para qualquer transtorno mais grave que a gente tenha. Bom, essas são então as informações que o tenente Maxwell Souza passou para a gente a respeito da passagem dessa frente fria aqui pela região. Ventos fortes que devem atingir o litoral norte, mas a cidade de Queluz, no Vale do Paraíba, também é uma cidade que pode sofrer com essa ventania. Por lá os ventos podem chegar até 75 km por hora. Mas você que está nos assistindo, em caso de perigo, pode entrar em contato com a Defesa Civil por meio do telefone 199 em caso de qualquer risco aí onde você mora. Eu volto com você no estúdio, Eugênio. Muito obrigado, Poliana, pelas informações. A cidade de Queluz registrou as rajadas mais intensas de todo o estado de São Paulo. Então você, morador da cidade, manda mensagem pra gente, manda vídeos pra gente. Realmente o vento foi intenso por aí. Muito obrigado, Poliana. Bom trabalho. Moradores do bairro dos Igarapés, na zona rural de Jacareí, estão muito preocupados, principalmente as mulheres. Registros de estupros no bairro estão aterrorizando quem vive ou passa por lá. A Polícia Militar está à procura de um suspeito. Vamos ver na reportagem. Moradores de um bairro da zona rural de Jacareí mudaram a rotina depois do registro de 2 casos de estupro registrados na região. O medo fez com que muitas mulheres do bairro evitassem sair sozinhas e alterassem os horários de deslocamento. Eu mesmo não saio à noite mais. Quando eu saio à noite para ir na igreja, tem que ir com alguma faca, tesoura, alguma coisa. Essa trilha improvisada é o caminho que os moradores do bairro Chácaras e Igarapés usam diariamente para acessar a rodovia Presidente Dutra. Por aqui não há asfalto, luzes noturnas, câmeras de monitoramento. Tudo que há é uma mata densa ao redor da trilha. A gente desce tudo em grupo agora, né? Para evitar. O medo enfrentado pelas moradoras de Jacareí reflete uma realidade vivida em todo o país. Segundo uma pesquisa dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, 97% das mulheres brasileiras têm medo de sofrer violência durante seus deslocamentos e 74% afirmam já ter vivido alguma situação de violência nas ruas. O levantamento também mostra que 7 em cada 10 mulheres têm medo de sair sozinhas à noite no bairro onde moram. A Polícia Militar reforçou o policiamento na região com a Operação Saturação. As equipes intensificaram as rondas e orientam que moradores evitem caminhar sozinhos, principalmente durante a noite. A corporação informou ainda que trabalha com diferentes linhas de investigação sobre os crimes registrados. Eram 2 registros de ocorrência referente a essa modalidade de crime. Não foram perto. Um aconteceu no mês de junho, o outro aconteceu no mês de julho. Cabe salientar que os detalhes desses registros não houve nenhuma conexão entre o primeiro acontecido com o segundo. Agora, neste instante, nós temos viaturas em patrulhamento, nós fazemos a intensificação no local, conversamos com moradores, tentamos levantar informações para que a gente consiga deter esse indivíduo o mais rápido possível. As buscas pelo suspeito continuam. Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas de forma anônima à polícia. E na tarde de hoje no Brasil, Gente Vale, a partir das 5h30, você vai acompanhar essa caçada que acontece na cidade de Jacareí. Mudando de assunto, mas seguindo em Jacareí, você que é da cidade, está com falta de água por aí? Desde a noite de ontem, uma manutenção programada no sistema de abastecimento pode deixar dezenas de bairros sem água ao longo do dia de hoje. A previsão é que o fornecimento seja normalizado apenas à noite. Vamos ver. Cerca de 90 mil moradores de 40 bairros da região leste de Jacareí foram afetados pela interrupção programada no abastecimento de água. A parada foi necessária para a interligação da adutora Reforço Altos de Santana, obra que, segundo o SAI, está com 90% de execução e deve ser concluída em setembro. Essa é uma obra de interligação de uma adutora antiga que deu muito problema para Jacareí e hoje está sendo interligada a uma adutora nova, uma adutora Reforço, que foi construída para garantir e dar mais segurança no abastecimento da população de Jacareí, principalmente na região leste,
que pega mais de 90 mil pessoas. De acordo com o SAI, a nova adutora vai ampliar a segurança operacional do sistema e garantir mais estabilidade no fornecimento de água para a região leste. Durante a interrupção, a orientação é que os moradores utilizem a água de forma consciente e priorizem apenas as atividades essenciais. Segundo o SAI, o serviço deve ser finalizado durante a tarde de hoje e o abastecimento retomado no período da noite. A previsão é de que nesta quinta-feira a cidade já esteja 100% abastecida novamente. A obra está na reta final, em setembro a gente entrega e não tem nada previsto por enquanto. Vamos trabalhar para não ter que interromper nenhum dia mais o abastecimento. Morador de Jacareí, participe conosco, mande sua mensagem. E em São José dos Campos, a Sabesp realiza hoje a manutenção emergencial no sistema de abastecimento e bombeamento que atende parte da região norte. Por isso, o abastecimento de água apresenta intermitência em bairros como Jardim Guimarães, Alto da Ponte, Caetê, Vila São Geraldo, Vila Sinhá, Altos da Vila Paiva, Altos dos Ipês, Jardim Telesparque, Altos de Santana e Jardim Minas Gerais. A previsão é que o fornecimento seja normalizado de forma gradual ainda hoje. A Sabesp recomenda o uso consciente de água e informa que caminhões-pipa estão disponíveis para atendimentos emergenciais. E você que é da Zona Norte de São José, então, tá faltando água por aí? Manda sua mensagem, 99716-8021. Estou esperando. Uma mulher foi agredida com golpes de martelo pelo próprio companheiro em São José dos Campos na tarde de ontem. O caso aconteceu no bairro Recanto do Vale e o suspeito foi preso em flagrante após tentar fugir por uma área de mata. Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas para uma ocorrência de tentativa de feminicídio. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a vítima ferida e informou as características do agressor aos policiais e o caminho usado para a fuga dele. Durante as buscas, o homem foi localizado no topo de um morro. A gente vê as imagens dos policiais chegando por lá. Com ele, os policiais encontraram uma faca e também um martelo apontado como objeto utilizado nas agressões. Ele foi apreendido também na mão do policial, você vê agora. A polícia, a mulher relatou que foi atingida por golpes de martelo, ameaçadas de morte com uma faca durante essa discussão. Ela também afirmou que já havia sido agredida em outras ocasiões pelo companheiro. O homem foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, e a audiência de custódia foi realizada hoje. A gente segue acompanhando esse caso e nós vemos as imagens do momento da captura. Os casos de injúria racial, quando a cor da pele vira motivo de ofensa, aumentaram, na verdade, 10% aqui no estado de São Paulo, numa comparação com 2024. Em Taubaté, um motorista por aplicativo, ele ficou indignado, revoltado com as reações de 2 passageiros dentro do carro dele. O caso gerou grande repercussão nas redes sociais. Vamos ver na reportagem. Era uma noite comum de trabalho quando 2 passageiros entraram no carro do Rafael. Durante a viagem em Taubaté, um dos ocupantes do veículo fez um comentário racista. O caso foi na região da Estiva e ganhou repercussão depois que o motorista divulgou as imagens nas redes sociais. O vídeo, gravado por uma câmera interna do veículo, mostra o momento em que um dos passageiros chama a música Nego Drama dos Racionais de música de preto, em tom pejorativo. Diante da fala racista, Rafael cancelou a corrida e mandou os passageiros descerem do carro. É música de preto agora. Deixa eu ver. É música de preto. Deus me livre, é música de preto. Pode descer do carro, por favor, vai. Sentiu drama. Pode descer, o senhor tá com desrespeito, rapaz. Tá maluco? Foi uma música de preto? Tá doido? Pode descer do meu carro, por favor, vai. Quando ele falou a primeira vez preto, eu olhei pro retrovisor e fiquei assim. Não é possível que eu tô escutando isso, né? Aí ele repetiu, música de preto. Aí eu baixei o volume do carro para tentar entender direito. Quando eu baixei o volume, ele fala, essa música horrível de preto. Aí eu, pra mim, no meu ponto de vista, foi o quê? Ele deixou claro assim, algo horrível com preto junto. Caso parecido com o de Rafael aconteceu aqui neste campo de futebol, no bairro Belém, em Taubaté, onde na parede está escrito racismo é crime. Um homem foi preso por injúria racial e ameaça durante um campeonato de futebol amador do Atlético Bonfim contra o Rodoviário no dia 19 de julho.
Os casos de injúria racial têm crescido no estado de São Paulo. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado este mês, 7.868 casos foram registrados em 2025. No ano anterior, foram 7.057 registros, um aumento de 10%. Racismo é crime. Este advogado explica sobre a importância de denunciar e não tolerar esse tipo de violência, nem mesmo de brincadeira. Se justificar não é o fato de dizer que está brincando, que deixou de cometer aquela ação anteriormente. Então, essa justificativa ela não tem ali o condão de afastar o crime anteriormente praticado, seja por embriaguez ou por uma brincadeira. Repetindo, racismo é crime. E uma mulher de 62 anos morreu após ser atropelada na noite de ontem no bairro Jardim Cristina, em Pindamonhangaba. A vítima foi atingida por um veículo durante uma conversão e socorrida ao pronto-socorro municipal, mas acabou não resistindo aos ferimentos. A condutora, de 45 anos, permaneceu no local e acionou as equipes de emergência. Não foram identificados indícios nem de embriaguez e nem de omissão de socorro. Uma fatalidade na cidade de Pinda. A audiência que poderia definir os próximos passos do processo contra o policial irlandês acusado de atropelar João Henrique Tomás, filho do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, foi adiada. Essa notícia é destaque no nosso portal bandvale.com. A sessão estava prevista para hoje, mas acabou remarcada para o dia 19 de janeiro de 2027. Segundo informações da família, o adiamento ocorreu por conta de uma greve dos advogados criminais da Irlanda e do recesso do sistema de justiça previsto até outubro. A expectativa era de que a audiência dessa quarta-feira definisse a data do júri, que inicialmente estava prevista para ocorrer entre setembro e dezembro de 2026. Seguimos acompanhando e você acompanha também no nosso portal, o bandvale.com. Imagens ao vivo de Aparecida, Santuário Nacional aparecendo na tela para você, 26 graus nesse momento. O Band Cidade volta já, não sai daí, hein? Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. E Laticínios Comevap, há 92 anos, nutrindo gerações. Relaxa, a DM resolve. A gente tem crédito para você comprar um novo e conquistar o celular dos seus sonhos. Peça já seu cartão DM Visa. Estudar medicina em uma das melhores universidades do estado de São Paulo? É Unital, é pra você. Campus Caraguá, Cruzeiro e Taubaté. Veste Inverno 2026. Inscreva-se unital.br. Posso dizer tranquilamente que é minha casa. Uma cidade com oportunidades. São José dos Campos é qualidade de vida. Muito orgulho. Sou grato demais por essa cidade. Experimente São José, experimente. Eu sinto parte da cidade. São José dos Campos, para mim, foi tudo, foi a minha vida, né? Eu gostaria muito de ter nascido aqui, na verdade. Ninguém é nada na vida se ele não se sentir pertencente. Cresci, vivi com muito orgulho, eu sou um cidadão joséense. Neste inverno, a Bandvale chega a Campos do Jordão para deixar a estação ainda mais especial. Venha conhecer o Espaço Band Inverno, na Praça do Capivari, em Campos do Jordão. Um ponto de encontro com experiências, conteúdo e ativações especiais. Band Inverno, a estação mais charmosa do ano, começa aqui. Oferecimento: Café Três Corações. Antes de tudo, siga o coração. Estamos de volta com o Band Cidade. Hoje o dia amanheceu lindo na região. Agora vamos ver se continua assim na previsão do tempo. Lembrando que tem alerta de rajada de vento intenso para cá. Monteiro Lobato apresenta máxima de 31 graus nessa quarta-feira com sol entre nuvens. Jacareí máxima de 30 graus e há possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. Aparecida, mostramos imagens ao vivo da cidade agora há pouco. 30 graus de máxima, também com possibilidade de chuva. Temos mais cidades em destaque na nossa tela. Agora nós vamos para São Luís do Paraitinga, 29 graus de máxima, também pode chover por lá. Em Taubaté, a máxima é de 30 graus ao longo da quarta-feira, com sol entre nuvens, sem chuva. Caraguatatuba, no litoral norte, 32 graus de máxima, dia quente, mas nublado, com possibilidade de chuvas intensas e tempestade. Vamos para outras cidades da região.
Agora o destaque é São José dos Campos, que apresenta a máxima de 30 graus com chuva fraca nessa quarta-feira. Na quinta-feira e na sexta não deve chover na cidade, mas o tempo pode ficar encoberto. Sábado e domingo, fim de semana de dias relativamente quentes, levando em consideração as últimas semanas, mas também com sol escondido ao longo do fim de semana. O apagão na indústria automotiva após pandemia aqui na nossa região deixou fábricas fantasmas, como a antiga planta da Ford em Taubaté e a Caoa Chery em Jacareí. Desativada em 2022, a Caoa ainda não definiu o futuro da estrutura montada aqui no Vale do Paraíba. 4 anos após a suspensão da produção, a Prefeitura de Jacareí tenta conseguir a área de volta. No meio de uma enorme área, uma estrutura que deveria ser produtiva e gerar empregos virou uma fábrica fantasma. O futuro dessa unidade praticamente desativada da Caoa Chery em Jacareí ainda é incerto. Sem um plano para retomar a produção na montadora, prefeitura e sindicato defendem a desapropriação da área. Os metalúrgicos querem que a fábrica seja ocupada por uma empresa estatal. A Caoa Chery recebeu muito dinheiro público, dinheiro do povo, através da prefeitura e do governo do estado, com a promessa da geração de empregos. Eles encerraram as atividades, não fabricam mais os carros em Jacareí, fabricam na China e exportam para cá. E nesse sentido, nós achamos que tem que desapropriar e eles têm que devolver centavo por centavo do que pegaram dos cofres públicos. Depois de um ano de notificações e cobranças por uma definição sobre o futuro da fábrica da Caoa Chery em Jacareí, a prefeitura decidiu dar andamento no processo de desapropriação da área. Segundo a administração municipal, o prazo concedido para que a montadora apresentasse um plano concreto de retomada das atividades terminou sem uma resposta considerada satisfatória. Passado 12 meses de negociações com a Caoa Chery, a empresa não demonstrou interesse na retomada da produção em Jacareí. E o nosso interesse é que a planta de Jacareí ela tenha utilidade, seja com a Caoa Chery, seja com qualquer outra empresa. Inclusive, nesse processo de desapropriação, a gente vai descontar todos os investimentos públicos que foram feitos. A empresa veio, recebeu subsídios, incentivos do município para que pudesse produzir e nunca de fato produziu. Segundo o sindicato, a área foi comprada pelo município em 2011 por R$5 milhões e doada para a Caoa com a promessa de geração de empregos e investimentos. Por isso, a prefeitura tenta recuperar o local. A fábrica se instalou aqui em Jacareí em 2014. Foi a primeira unidade da montadora fora da China. Ela funcionou durante 8 anos com cerca de 500 funcionários. Em 2022, uma pausa foi anunciada até o ano passado e até agora as atividades não retornaram. Atualmente, cerca de 30 funcionários estão empregados e cuidam da manutenção do espaço. Todas as vezes que cobramos, falam que estão concluindo o estudo para o retorno. Agora, está demorando demais. Nós temos que colocar uma data final e eles têm que responder se volta ou se não volta. Enquanto o processo administrativo avança, a prefeitura afirma que o objetivo é devolver movimento à área e atrair novos investimentos para o município. Retomando toda a documentação que foi feita há 1 ano atrás, atualizando valores, para que nos próximos meses a gente possa consumar a desapropriação e, na sequência, se a Caoa Chery não procurar o município, a gente segue e aí vai seguir via trâmite judicial. E mais de 30 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária durante uma operação na rodovia Oswaldo Cruz, em Ubatuba. A droga estava escondida em um fundo falso no compartimento do estepe de um carro abordado pelos policiais. Ao todo, foram encontrados 26 tijolos de maconha. O motorista de 37 anos confessou que pegou os entorpecentes na capital paulista e que receberia R$1.000 para fazer o transporte até Ubatuba. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia da cidade, onde permanece à disposição da justiça. E nós vemos a ação policial encontrando essas drogas. Hora da sua participação no Band Cidade, 997168021, mensagens na tela. Vamos ver se o pessoal está com problema de falta d'água. E parece que está, viu? Olá, Laércio, boa tarde, está participando conosco. Sou da Vila Sinhá, estamos sem água desde cedo.
cadê a água? Lembrando que a Vila Sinhá, na Zona Norte, nós acabamos de trazer essa informação da Sabesp sobre a manutenção que acontece em praticamente toda a região norte e deixa a transmissão de água por lá intermitente. Então vai ter falta de água mesmo, Laércio. A gente só espera que você continue participando ao longo da nossa programação e dizendo se continua com falta d'água, se vai voltar mesmo. Silvia Lima, de Santo Antônio do Pinhal. Boa tarde, Luiz Eugênio. Estava ventando muito aqui em Santo Antônio do Pinhal. Silvia e Rosário Lima, um abraço para você. Falamos também do alerta do INMET sobre ventos intensos aqui no Vale do Paraíba. E a Silvia Lima diz que lá em Santo Antônio isso realmente está se consolidando. Imagens ao vivo de Ubatuba, é o litoral norte te chamando com o céu azul. Tá começando a fechar agora para poder curtir um clima bacana lá no litoral. 27 graus por lá. Voltamos já já. Com a Selva Zeladoria, a sua tranquilidade é garantida. A Selva tem mais de 20 anos de referência regional em zeladoria e mais de 2.850 clientes atendidos. Portaria remota, 24 horas, equipamentos de última geração, zeladoria patrimonial, portaria presencial, monitoramento 24 horas, cobertura de eventos. E com o aplicativo Selva Zeladoria, você tem sua casa na palma da mão. Selva Zeladoria, a força de quem protege. O lead está caro, o marketing que não converte, a atenção do público cada vez mais difícil de conquistar. Você sente isso todo dia no seu negócio. O que resolve isso tem nome, Founder-Led Growth. Eu, Alan Barros, Alfredo Soares, nós estaremos aqui 17 de setembro, aqui em São José dos Campos, contando o método mais importante dessa nova geração do marketing, que é o Founder-Led Growth. Se você quiser participar, entre aqui, escaneie esse QR Code, clique aqui no link e participe desse dia memorável, 17 de setembro, em São José dos Campos. Apoio Grupo Band Vale. Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. E Laticínios Comevap, há 92 anos, nutrindo gerações. De volta com o Band Cidade. A dor de não saber, de não descansar. Milhares de famílias lidam com intermináveis buscas por entes queridos que desapareceram sem deixar pistas. Enquanto as investigações seguem, parentes vivem à espera por respostas e mantêm a esperança do reencontro. Só nesse ano, mais de 10 mil pessoas foram registradas como desaparecidas no estado de São Paulo. O desespero de uma mãe que há quase um mês não sabe o paradeiro do filho. Essas imagens mostram a última vez que Juan, de 30 anos, foi visto. Ele saiu de casa no Parque Primavera, em Cruzeiro, para buscar a namorada e não voltou mais. Somente o carro dele foi encontrado. É muito difícil, muito difícil. Só quem passa que sabe. Não é fácil. Não é fácil. Porque meu filho era um filho bom, um rapaz bom, um menino que não me deu trabalho. Ele era, assim, prestativo com as coisas. Em Lavrinhas, moradores se mobilizam para encontrar o seu Antônio, de 68 anos. Ele tem Alzheimer e está desaparecido desde o mês passado. Câmeras de monitoramento registraram o idoso numa estrada, em direção ao bairro Pinheiros. Angustiante. Porque é igual eu falo, se a gente tivesse um desfecho, seria muito mais fácil. Mas como não tem nada, é como se desaparecesse qualquer pista dele, sabe? E aí a gente pensa mil coisas, pensa todas as possibilidades e não tem nenhuma resposta, a gente nunca tem nenhuma resposta. Os casos são investigados pela polícia. Só neste ano, o estado de São Paulo registrou mais de 10 mil pessoas desaparecidas, segundo o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Foram 58 desaparecimentos por dia. No ano passado, 20.500 pessoas desapareceram aqui no estado de São Paulo. Entre elas, um caso de grande repercussão também em Cruzeiro. A jovem Bruna, de 25 anos. Assim que constatar o desaparecimento, a família deve comparecer à delegacia de polícia e também procurar, né? E se a família não tiver feito, a polícia vai fazer, procurar em hospitais, verificar se a pessoa não foi presa, se sofreu algum acidente, alguma coisa. Mas o primordial é entrar em contato com a polícia e registrar o boletim de ocorrência.
Mudando de assunto agora, falando de coisa muito boa. O Festival Band da Boa Vista foi um sucesso no aniversário de São José dos Campos. Promovido pelo Instituto AFAM, com apoio do Grupo Band Vale, o evento reuniu mais de 25 mil pessoas ao longo de todo o dia de comemoração na Praça Aldo Pires, no Parque Industrial. Foram 12 horas de programação com muita música, gastronomia, espaço para as crianças e atrações para toda a família. E teve também uma novidade. Pela primeira vez, a Band Vale transmitiu 6 horas de programação ao vivo, direto do evento, do Bora Vale ao Band Cidade, segunda edição. Parabéns ao Instituto AFAM, a todos os parceiros e ao público, que fez dessa uma das grandes festas da cidade. Inclusive, teve muito morador pedindo para a gente voltar ano que vem. E como você pediu, a gente obedece, né? O Band Cidade termina aqui, você fica agora com o Falando Nisso. Eles estão chegando aqui na tela. Lucas Sanseverino e Avan, boa tarde para vocês, gente. O Falando Nisso vai falar do que nessa quarta-feira? Boa tarde, Eugênio. Boa tarde, meu amigo, todo mundo que está assistindo a gente. Hoje falaremos sobre estética. Eugênio, você tem coragem de fazer alguma coisa, algum procedimento no seu rosto? Eu morro de medo. Dizem que fica muito bom, né? O pessoal sabe quem procurar para fazer direitinho, mas eu confesso que eu tenho um pouco de medo. Será que Falando Nisso vai me ajudar com isso hoje? Vamos ajudar você sim. Boa tarde, Eugênio, para você que está em casa também. Vamos pensar um pouquinho como evitar e fugir dos exageros. Na verdade, buscar naturalidade com os procedimentos. Claro que a gente vai trazer exemplo, inclusive da Copa, porque os jogadores de futebol chamaram muita atenção, porque eles fazem, e não fazem pouco não, viu? Faz bastante. Eu falei que eles mudaram de CPF, Eugênio. Você chegou a ver? Eu vi um ou outro ali que realmente falei, quem é essa pessoa? Depois que eu vi embaixo, é mesmo. A gente tem que ver as fotos antigas e as novas, faz uma grande diferença. E em grande parte deles a diferença foi muito boa, né? Ficou bacana. Muito, nossa. A gente vai trazer alguns casos aqui para vocês verem. E além desse assunto, algo incrível que a gente vai descobrir junto. Muitas vezes você nunca ouviu falar da microfisioterapia. A gente vai entender como as dores físicas que a gente sente, às vezes essa dor lombar que você tem que não passa, ela pode vir como resultado de algo que você vivenciou e não curou. Sabe aquela trauma, coisa, né? Isso. Sabe aquela coisa que você muitas vezes, aquela ferida que não foi fechada totalmente, ou tá ali ferida da alma, como ela pode refletir no corpo. É mesmo? Como que a cabeça pode acabar deixando a gente com essas dores e cuidando da cabeça a gente para de sentir dor física, é isso? Isso. É tudo misturado. Na verdade, não cuida da cabeça. É com toques em partes do nosso corpo, ela vai identificando qual é o tempo que esse trauma aconteceu e aí você vai junto liberando tudo isso. É muito legal. Eu acho que, assim, vale muito a pena assistir para conhecer um pouco mais dessa técnica de microfisioterapia. Isso. Eu nunca nem ouvi falar. Agora eu vou ficar, eu nem vou sair daqui, eu vou ficar sentadinho aqui mesmo acompanhando, que eu me interessei, viu? Tem umas dores, uma coisinha ou outra que você vai no médico e ninguém nunca encontra. É, muito louco. Pode ser que isso te ajude. Só pegar um gancho aqui, amigo, você estava falando lá, né, do nosso Festival Band da Boa Vista, e foi um momento tão especial, então eu queria, não sei quem dessas pessoas que, muitas pessoas abordaram a gente, você comentou muita isso, gente, né? Mas eu queria de maneira muito especial agradecer as palavras que eu escutei de vocês que nos assistem e estavam lá. Palavras que abastecem todo o nosso esforço para fazer o que a gente faz aqui. Coisas lindas que eu vou levar para o resto da vida. Então, de maneira muito especial, quero agradecer você que nos assiste e, de alguma forma especial também, tem esse carinho pelo que a gente faz. Muito obrigado, viu? São coisas que eu vou levar para o coração, que nem tatuagem, para o resto da vida. Tem coisas que a gente faz como um funcionário, como qualquer outro, né? A gente está aqui trazendo informação, mas estamos trabalhando. Mas nesse momento que nós estávamos lá na Praça Aldo Pires, todo mundo comentou o quanto nós nos divertimos. É verdade. O quanto nós esquecemos que estávamos trabalhando. E realmente foi um momento muito bacana. O pessoal abraçou a gente, o pessoal sorriu. E de fato, como eu falei agora no final do Band Cidade, o pessoal pediu para a gente voltar. Isso, ó, o coração aquece demais.